Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa a população guarapuavana, que trata, entre outros assuntos afins, sobre o IPTU. E para falar sobre isso, eu recebo aqui, então, o secretário municipal de Finanças, Luciano Crotti. Seja bem-vindo, secretário, em 2026, com muita força para todos nós. Obrigado para todos nós, né? Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando com o teu público, falando com as pessoas de Guarapuava, trazendo alguns esclarecimentos, alguns assuntos espinhosos, difíceis, né? Mas que a gente Mais necessários, tenta né? explicar de uma forma tranquila, mais simples possível, para que todo mundo consiga compreender a necessidade e a importância desse tema, né? Bom, secretário, a gente está às vésperas aí de receber o carnê do IPTU, né? E a gente sabe que circula, que tramita na Câmara um projeto de lei que trata também sobre esse tema. Sobre esse tema. E daí tem toda a questão da trava, já venceu, vai vencer, enfim, o que o contribuinte pode esperar? Vem aí um aumento? Não, para esse ano não virá mais, independente da votação da Câmara. Nós colocamos essa lei já no final do ano passado. A nossa expectativa era que ela fosse votada no ano passado, e aí sim passaria a ter incidência sobre este ano de 2026. Mas como ela transpassou, ela vai ser votada pela Câmara tão logo a Câmara retorne, ela, se aprovada, terá efeitos a partir de 2027 somente. Então, esse ano, nada de aumento. Esse ano é só o que já estava previsto na legislação de Guarapuava, é 5% sobre o valor que foi pago ano passado. E essa polêmica, secretário, de que tem muitas questões que são enviadas para a gente, de que muda o sistema de cobrança por causa da Receita Federal, uma convergência de dados, como que é isso? Veja, na verdade, hoje os sistemas estão todos integrados, né? Então, a Receita Federal ela tem as informações que precisa para chegar num denominador com relação ao imposto, para saber se há uma sonegação no imposto de renda. Tanto que hoje há um movimento significativo em boa parte, não só do município, do estado e do Brasil todo, das pessoas fazendo a integralização do seu patrimônio em holding. Então, isso há um movimento, né, nesse sentido, até porque o imposto de empresa é um pouquinho mais abrando, né, do que o imposto de renda, mas a Receita Federal ela tem a informação. E nós, como Receita Municipal, digamos assim, nós temos nós temos algumas imposições. E a atualização do valor dos imóveis é uma delas, né? Então, através da planta genérica de valores do município, nós temos a incumbência de fazer a atualização do valor venal dos imóveis. Isso, a última vez que foi feito em 2022, mas nós temos a obrigatoriedade de uma periodicidade, e isso está se tornando cada vez mais recorrente. O Tribunal de Contas tem nos exigido essa atualização e muito provavelmente ela vai se tornar anual. Mas eu não sei a partir de quando. Nós estamos querendo fazer a cada 2 anos agora, mas ela invariavelmente vai chegar num momento que vai ser atualizada anualmente. Pois hoje existe um congelamento no valor do IPTU desde 2022. Sim. Isso aí deve acarretar negativamente sobre a arrecadação do município. Veja, isso impacta negativamente em várias formas do município, né? Hoje nós temos que entender que nós temos uma população de quase 200 mil habitantes. Nós somos um município de médio para grande porte dentro do estado, mas a nossa arrecadação por anos, ela não veio suportando esse crescimento. E o IPTU é uma parte significativa disso, né? Porque ele entra diretamente nos cofres públicos e ele integra tanto os gastos com educação como o gasto com saúde. Então, todo o imposto de IPTU, falando só de IPTU agora, que ele já é reservado um pedaço do IPTU para a saúde e para a educação. Ele compõe os 15% e os 25%. Então, ele já impacta, já começa a impactar nesse cenário. Nós, como Secretaria de Finanças, quando assumimos a Prefeitura de Guarapuava, isso é interessante de que se diga. Fizemos uma análise, porque assim, de todo meu tempo de administração pública,
A gente tem alguns cenários e a gente consegue analisar algumas cidades, né? E Guarapuava me trouxe um desafio grande pelo seguinte sentido. Nós tínhamos um alto índice de gasto com pessoal, 51,30 na época que eu assumi, e nós tínhamos quase 27,5 de gastos com saúde. Então, assim, num cenário natural, esse não é um percentual que uma cidade de porte médio, grande como Guarapuava deveria gastar. É um valor muito alto considerado a receita, certo? Então, assim, você numa cidade com um porte de Guarapuava, se você pegar uma média no estado ou mesmo no Brasil, um gasto razoável de pessoal, ela gira em torno de 46% da folha. E mais ou menos de 15 de 17 a 18% com saúde. Esse seria um gasto razoável dentro de um cenário natural, de uma cidade como Guarapuava. E aí o que a gente conseguiu identificar? A gente conseguiu, através de estudos das finanças, a gente conseguiu identificar que, na verdade, não era que a gente estava gastando muito com o pessoal, nem muito com saúde. A gente arrecadava pouco. Ah, arrecadava menos. Mas Então, eu só queria fazer um parêntese aqui, secretário. O senhor falou que anteriormente você gastava muito com comissionado, com folha, né? isso numa outra entrevista, né? Acho que foi falado, Foi né? falado isso. Isso, Mas o que a gente vê aí no decorrer é que esses cargos foram recontratados. sim. Então, continuou E, no mesmo peso na balança. na verdade, veja, o que acontece é assim, não é que Guarapuava tenha muito cargo de comissão, tem pouco até. Perto, estou falando comparado às outras Sim. cidades. Nós temos 4.500 servidores para um cenário de 270 cargos em comissão. Isso é muito baixo para uma cidade como Mas houve Guarapuava. uma redução, né? Houve uma E redução. aí, houve muitas críticas em Exato. relação ao número. Então, E aí se aumentou novamente. só para você ter uma base, legalmente falando, eu não tenho um percentual tão baixo assim de cargos em comissão. Eu poderia ter muito mais em Guarapuava. Eu não tenho a condição financeira para isso, porque a nossa arrecadação não comporta. E justamente neste cenário é que a gente começou a identificar. Eu tenho uma folha de 51,30, por exemplo, que quase estava no limite máximo Nossa, ali, lei de mas responsabilidade eu fiscal. tinha uma reclamação recorrente de todos os setores da prefeitura que faltavam funcionários. Então, o que isso me traz? Fala, mas olha, o gasto no meu ponto de vista financeiro está muito excessivo, mas estou faltando funcionário em todos os setores, então isso me diz que a folha, que o que eu estou pagando de folha não comporta a minha necessidade. Aí nós começamos a analisar, aí fomos atrás e conseguimos identificar que Guarapuava, na verdade, não é que Guarapuava gasta muito com servidor, nem gasta muito com saúde, nós arrecadamos pouco perto da nossa necessidade. E aí a gente começou a trabalhar em cima da questão de arrecadação. Então vamos analisar onde a gente está falhando na parte de arrecadação do município. E aí começamos, e esse do O IPTU IPTU. esse IPTU foi um dos resultados, talvez o principal, mas um dos resultados principais que nós identificamos na nossa análise. Então, assim, eu teria que aumentar, claro, eu tenho que aumentar o corpo técnico da prefeitura através de concurso público, até porque isso me gera também uma sobrecarga na Previdência, mas para isso eu tenho alguns cenários. Um a gente já está fazendo, que é uma reestruturação, né, da Lei 120 dos servidores, e nós identificamos muitas falhas, muitos penduricalhos que a gente identificou lá, que a gente acabou cortando ou que já estão incorporados, então a gente está reanalisando isso. Eu acredito que no final de fevereiro essa lei já esteja pronta para a gente poder fazer aí um novo concurso público que possa suprir algumas lacunas desse cenário. Mas se eu não tiver uma, se eu não tiver uma arrecadação que comporte isso, tudo vai por água abaixo. Então, assim, eu tenho que caminhar para e passo. A minha despesa tem que acompanhar a minha receita, não tem jeito. Pois é, e aí, agravando um pouquinho a situação, né? Sim, Eu fiz uma matéria semana passada sobre a questão do piso salarial do magistério e quase ou mais de 50% da folha é do magistério. E sim. aí tem condição de aumentar, de pagar? Porque não vem sendo pago já, acho que desde 2020. Não tem como, então. Veja, o que é uma discussão hoje que nós temos forte e que o prefeito entende que nós temos que esperar essa decisão do Supremo para a gente chegar no denominador para poder aplicar.
você entende que hoje tem dois cenários jurídicos, Sim. né? Que é a aplicação do piso na base salarial, e que deve impactar todo, né, todo o crescimento vegetativo da folha, ou você considera o piso como aquele valor de remuneração final do servidor. Se você for considerar isso, todos os servidores de Guarapuava, ou quase todos, eles estão dentro desse cenário, desse Aplicaria piso. quem ganha, apenas quem ganha Quem ganha abaixo abaixo do piso, que foi feito no passado. O correto, no meu ponto de vista, seria aplicar na base, porque nós estamos falando de piso salarial. Né? O correto seria aplicar na base. Mas há essa discussão jurídica, até porque, veja, o piso nacional ele é uma imposição do governo federal, que de fato não faz contribuição qualquer para o professor. Né? Professor municipal, professor estadual, ele não tem esse impacto do governo federal. Então ele estabelece o piso e para ele o impacto é mínimo, porque ele tem ali os professores de faculdade e tal, mas esses não são não geridos. Né? Quem tem mais impacto é o município. E os municípios, se seguirem o piso nacional que vem sendo definido, invariavelmente todos eles vão ficar numa situação... Hoje eu acho que a grande preocupação dos prefeitos é justamente essa, né, em relação... ainda tem mais né, secretário? A redução do IPVA. A redução do IPVA, sim. A redução do IPVA é um impacto significativo, né, que nós teremos nas contas. A partir deste ano, a nossa previsão é 45 milhões a menos, né, no IPVA. E veja, é um movimento louvável do governo do estado, sim, porque baixar imposto facilita muito a vida do benefício, né? A gente, na verdade, o que nos cabe é nos preparar para isso e tentar equacionar de todas as formas possíveis. Para o governo estadual e até para as cidades um pouco mais evoluídas, como Curitiba, por exemplo, eu acredito que o impacto não vai ser significativo, porque assim, eu até andei conversando com técnicos da Fazenda, eles me falaram, olha, mas nós vamos ter uma invasão de carros de Santa Catarina, por exemplo, para o Paraná, de São Paulo para o Paraná. Nós vamos ter os frotistas fazendo... Sim, mas não Guarapuava. O estado, como um todo, não vejo prejuízo. Curitiba, provavelmente, vai receber esses frotistas e tal, ou a maioria desses carros que vêm de Santa Catarina, não vai ter tanto... Mas nós, aqui em Guarapuava, não teremos digamos assim, esse ganho. Né? Porque nós teríamos que ter para cada carro de Guarapuava 2 que vêm de fora para suprir essa lacuna. Então nós não vamos ter isso. Então nós temos que se preparar de outras formas, a gente tem que achar outros caminhos, que esta invasão de carros de outros estados emplacados em Guarapuava, ou mesmo a vinda de frotistas, de grandes frotistas para Guarapuava, não vai acontecer. Se acontecer, vai ter um impacto mínimo, que não vai ser um ou outro, né? Não vão ser vários. Secretário, voltando um pouquinho, retomando um pouquinho a questão do projeto de lei que tramita na Câmara, existe uma projeção também que está sendo chamada de modernização, se não me engano, sobre um aumento gradativo do IPTU de acordo com o valor do imóvel, valor venal. Isso. Veja, é um projeto complexo, vou tentar explicar um pouquinho, né, como é que funciona. Na verdade, o que acontece? Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado, ele praticamente exigiu dos municípios, exigiu dos municípios que fizesse a atualização da planta genérica de valores. Sim. Isso elevou o patamar do valor venal dos imóveis. E isso foi uma imposição que foi feita aos municípios, porque justamente eles deixavam de fazer essa atualização, porque o IPTU politicamente é um imposto que impacta diretamente numa campanha ou propriamente na figura do prefeito. Então, eles deixavam de atualizar esse valor venal para o IPTU continuar não na realidade, né, para não ter esse impacto. Então, o tribunal exigiu que fosse feito isso, só que, claro, o intuito do Tribunal de Contas era justamente que o valor venal fosse acompanhado pelo valor do IPTU, o que não ocorreu em Guarapuava. Por quê? A equipe de fiscalização nossa lá de Guarapuava, quando estabeleceu a planta genérica de valores e fez a atualização, encaminhou uma legislação para a Câmara Municipal, estabelecendo todos esses critérios, e foi definido na época, lá em 2022, o estabelecimento de uma trava de 5%, com prazo de 2 anos de validade. Ou seja, o valor venal foi atualizado, mas o valor do IPTU foi congelado ao valor da época, 2022. Né? Congelado ao valor acrescido só de 5% de crescimento vegetativo por ano.
Então, ou seja, praticamente congelado. Então, ele não acompanhou o crescimento venal dos imóveis. Mas a nossa equipe, que era na época e hoje você mantém a mesma comigo, estabeleceu um prazo de 2 anos para isso, né? Para que não tivesse aquele impacto abrupto de IPTU de um ano para outro, claro que ia gerar um Sim. problema grave. Só que esse prazo foi derrubado e não foi feito nenhum estudo Está em aberto, então. então, não foi feito nenhum estudo de impacto orçamentário e tal. Então, hoje nós temos essa trava de 5% sem prazo de validade, o que nos gera uma série de problemas jurídicos e administrativos. Sim. Né? Porque essa trava foi estabelecida justamente só para suavizar, só para atenuar esse crescimento. Mas ela teria que ter um prazo definido. E da forma que foi aí votada, ela já deixou de ter este prazo. Então hoje, no nosso ponto de vista, ela se tornou uma lei inconstitucional e ela está gerando renúncia de receita de forma direta, o que pode impactar em responsabilidade, Sim, inclusive porque a nossa. Câmara não poderia interferir, votar num projeto de lei como foi votado, porque pela renúncia, né? A renúncia só quem pode fazer é o Executivo. Só para esclarecer, toda vez que você faz uma renúncia de receita, porque não é proibido você fazer renúncia de Sim, receita, né? sim. Você pode fazer, mas ao par e passo, quando você faz uma legislação que renuncia-se a um pedaço de imposto, você tem que imediatamente na mesma legislação demonstrar qual é o impacto orçamentário disso e dizer da onde que você Que vai vai tirar repor. recurso para repor esta redução. Isso não foi feito na legislação na época. Por quê? Porque não era esse o intuito da lei. Sim. Ela tinha um prazo. Mas com a retirada desse prazo, ela passou a ter este intuito. Então, isso, ao nosso ver, trouxe uma ilegitimidade para essa legislação. Né? E nós identificamos isso e aí fizemos uma propositura na Câmara Municipal para que fosse, então, colocada uma trava com prazo, né, para suavizar de novo e com um valor um pouquinho mais próximo da realidade. Porque assim, se ela ficar crescendo de 5%, tem imóveis que vão demorar 80 anos para chegar no valor natural de hoje. Então assim, isso também não pode acontecer, né? É Então a muita gente, defasagem. então a gente estabeleceu uma trava com um crescimento um pouquinho maior, mas ainda assim uma trava, né? Para que não tivesse esse impacto todo na população de imediato. Que nós imaginamos que com a derrubada desse artigo, em razão dessa renúncia de receita sem justificativa, a partir do ano de 2027, os valores já vão ser atualizados com base na alíquota natural. E vai ter um crescimento muito significativo em alguns imóveis. Acho que os imóveis mais valorizados vai ter um salto Sim, enorme. sim, vai ter um salto enorme. Inclusive, assim, o bairro que teve um crescimento de classe, né, um bairro que era classe B passou a classe A, que daí o imóvel já tem esses sim vão ter um aumento significativo, e aqueles imóveis que não tenham edificação, esses também vão ter um aumento significativo. Bom, secretário, a gente sabe que foi votado um orçamento e que foi dito que se trata do maior orçamento da história do município. Acho que 925 milhões. Sim. E com toda essa situação, como que fica essa projeção de arrecadação? Na verdade, veja, eu tinha feito uma projeção até maior que isso, né? Eu tinha feito uma projeção para a gente passar de 1 bilhão. Mas, veja, todo orçamento ele é feito com base num crescimento, Sim. seja um crescimento inflacionário ou inflacionário e real. Né? Ou eu cresço só o período inflacionário, ou o período inflacionário mais um aumento real. Mas todo orçamento ele agrega valores, né? Porque as despesas crescem e a Em relação receita à cresce. inflação, seria uma reposição, né? Não um Isso. aumento real. Mas no orçamento, eu jogo o percentual inflacionário em cima e ele é considerado um aumento de receita. Né? Então, assim, é base em estimativa. Então, ele é feito dessa forma. Eu tive que, na verdade, fazer uma redução, né, de 1 bilhão e 80, acho que joguei agora para 925, justamente por alguns fatores. O IPVA, que eu não tinha, né, a gente não tinha conhecimento da redução que o governo do estado iria fazer. O tarifaço, né? Tarifaço. O tarifaço do Trump, que infelizmente Nossa, nos atingiu em diretamente, cheio. né? E algumas políticas do governo federal que também nos impactaram bastante. Então, quando eu falo assim, nós falamos em arrecadação, o que eu quero dizer com isso? Que quanto menos a gente arrecadar em impostos como IPTU, por exemplo, que é naturalmente
municipal, eu vou ficar cada vez mais dependente do governo estadual e do Do governo governo federal. federal. Então, hoje, assim, na nossa avaliação, nós estamos de 70% a 75% totalmente dependentes do governo do estado, de Tudo isso. verbas estaduais e federais. E isso faz com que qualquer variação dessa que eu falei, tanto IPVA como tarifácio, Sim. como qualquer outra política federal, nos impacta diretamente. Então, assim, isso é uma consequência direta de quem é dependente deste cenário. Então, a gente tem que reduzir essa dependência estadual e federal para que essas políticas externas, quando eu digo estadual, federal ou internacional, nos afetem menos, né? Nos tragam menos danos. Qual é a receita? A Para isso? receita é a gente trabalhar na evasão fiscal, que é o que a gente vem trabalhando, né? A atualização do IPTU, que é o que a gente também está tentando junto à Câmara Municipal, mas sempre com o pé no chão, tentando entender a população, tentando entender as dificuldades também do setor. Porque veja, tudo vai mexer no bolso do contribuinte. enfim, infelizmente não temos fórmula mágica. Veja, a prefeitura ela não gera riqueza, né? Ela se retroalimenta Sim. da riqueza que nós produzimos, né? Sim. Que nós, eu digo, a população, pessoa física, o empresário e tal. Então ela se alimenta deste cenário. Então não tem outra forma. Mas assim, o que é importante dizer é que no cenário de Guarapuava, qual que é a nossa dificuldade? Enquanto os outros municípios têm atuado diretamente para aumentar a alíquota de IPTU, eu posso te citar o exemplo de Maringá, que aumentou em 25%, né, o seu IPTU, Curitiba já fez isso, Cascavel já fez isso, e algumas outras cidades menores aqui do estado já fizeram. Nós estamos lutando para chegar na alíquota mínima. E posso te dizer hoje, a alíquota mínima... Que já é, né? Que já é a mais baixa do Paraná. Então, assim, fora isso, isso falando só de alíquota, mas nós não chegamos nem perto da alíquota ainda. Então, hoje eu posso te garantir, com certeza absoluta, que nós arrecadamos hoje de IPTU, percentualmente, é o valor mais baixo do Brasil. Percentualmente. Nossa. Porque, assim, nós não chegamos nem na alíquota mínima. Entende? Nós E a estamos congelados. inadimplência? E fora a inadimplência, que gera em torno de 30%, 35%, que é o natural dentro de um cenário de IPTU, né? Falando de forma global. E se pensa em alguma solução para injetar esse dinheiro, fazer com que o contribuinte pague o imposto? Veja, Atrasado, né? Que não Sim. cai em dívida ativa, não sei como que Sim. está essa questão da dívida ativa, né? Veja, nós temos uma legislação agora que também está na Câmara Municipal, e essa legislação foi construída junto com o Poder Judiciário de Guarapuava, que nós estamos aumentando o nosso valor de alçada, né? Nós estamos passando a 30 FM, que hoje vai já em torno de mais ou menos R$ 2.500. Então, só valores acima de R$ 2.500 que serão ajuizados. Mas fora isso, nós estamos ampliando a nossa cobrança administrativa, o que vai trazer para o contribuinte um cenário positivo, porque ele vai deixar de ter custos processuais, né? E outros fatores. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Em 90 dias, nós estamos ampliando o nosso cenário de cobrança administrativa, então vamos atualizar o nosso cadastro, entrar em contato com o contribuinte por e-mail, por WhatsApp, por todos os canais que a gente conseguir fazer essa varredura. A partir de 90 dias, nós vamos emitir a CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa, e encaminhar para a Procuradoria do município. E aí, a partir disso, a Procuradoria tem mais 90 dias para fazer toda essa cobrança novamente, inclusive o protesto, que o protesto é uma exigência Sim. do Poder Judiciário, mas ainda assim, com o protesto é mais baixo que custas judiciais. Então, só a partir de 180 dias é que nós vamos iniciar uma cobrança judicial, caso não tenhamos sucesso em todo esse cenário. E a possibilidade de renegociação, né? A possibilidade de renegociação está sempre aberta. A gente Sim. conseguiu, junto com o Banco do Brasil, a possibilidade de parcelamento via cartão de crédito. A gente lançou ano passado, eu deixei basicamente o perfil aberto o ano todo. Então, assim, nós buscamos soluções, né? Nós temos conversado com os setores empresariais de Guarapuava. Nós começamos com as academias. Identificamos que as academias tinham um problema de emissão de nota de ISS, conversamos com os contadores das academias, ajustamos todos esse cenário, tiramos a multa de declaração por declaração espontânea. Então, ou seja, ele veio e fez a declaração espontânea, não tem a multa de 100%. Então, a gente está estabelecendo várias condições para que os contribuintes venham para a prefeitura, renegociem sua dívida, acertem
acerte o passo contábil, digamos assim, e possam caminhar tranquilo nesse cenário. A gente está fazendo o nosso papel e a gente está aberto a E as conversar com os isenções? empresários. Porque tem uma faixa da população que é isenta, né? Tem uma faixa da população que é isenta. Inclusive, nessa lei que a gente trabalha no IPTU, a gente está revendo muitos cenários de isenção de Guarapuava, até porque, veja, não tem mais sentido, né? Tem algumas isenções que não tinham mais sentido. Nós tínhamos isenções aqui para quem plantava hortaliça em casa, né? Esse é um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo que se tinha na Não lei. deixa de ser um incentivo, né, para a horta. Claro. Mas veja, daí o que a gente fez? A gente está revisando toda essa parte de isenções, estamos estabelecendo os outros, mas as isenções por cotas sociais a gente manteve, que é até 2,5 salários ou até 6,5 salários para quem é aposentado. Então essas isenções se mantiveram, né? Essas vão permanecer. Aquelas por cotas sociais, digamos assim, Sim. né, de econômicas e sociais, a gente manteve. Então essa não vai ter modificação. E o IPTU vai ter muito pouco modificação nessa parte de isenção. Bom, secretário, para a gente encerrar, diante de tudo isso que foi exposto, qual o cenário que o senhor vislumbra para 2026? Veja, eu como secretário de Finanças, eu sou obrigado a ser um pouco pessimista, né? Por quê? Porque a gente tem que se preparar para o pior cenário, para que se vier o médio e o melhor cenário, a gente esteja bem, né? Então, financeiramente, é o que o conceito financeiro me traz, né? Que a gente tem que sempre estar preparado para o pior cenário. Então, eu trabalho com o pior cenário. Eu trabalho com economia de recursos, com economia de receita. A gente já está fazendo todas as modificações dentro da prefeitura para fazer redução de despesa drástica, né? A gente tinha feito ano passado uma redução mais suave, agora começamos o ano já com uma redução um pouco mais drástica, revendo contratos e fazendo uma série de ajustes para que a máquina pública gaste menos. E fora isso, eu estou adaptando os processos de cobrança, ampliando, modificando esses processos de cobrança justamente para combater a evasão fiscal. Sim. Né? Combatendo a evasão fiscal, eu não vou precisar aumentar a alíquota, não vou precisar aumentar imposto, não vou precisar fazer nada, eu vou correr atrás daquele que não paga. Então, esse é um primeiro cenário. Mas, claro, isso é um fator assim, de arrecadação, quando você olha a longo prazo, pessimista, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com o cenário na pior repercussão possível. Mas, claro, nós temos um ano de Copa do Mundo, nós temos um ano de eleição. Então, assim, nós vamos ter um ano turbulento. Então, eu tenho que trabalhar com um cenário mais realista possível. Então, assim, as expectativas, se você olhar para fins de arrecadação, eu tenho uma expectativa ruim, mas uma expectativa política para frente e tal, e de arrecadação, nós temos trabalhado em cima da arrecadação para fazer um aumento significativo, para nós termos investimento em obras relevantes no município. A gente tem projetos de obras relevantes, a gente já tem buscado financiamento junto à Caixa Econômica, junto à Fomento Paraná, o Estado do Paraná tem aberto as portas, agora nós temos um movimento gigantesco do Estado do Paraná, junto com a Secretaria de Saúde, para zerar a fila de Guarapuava de saúde. Sim, um mutirão, né? Nós temos um mutirão. Então, assim, neste cenário político, é um cenário fantástico para nós. Se a gente conseguir zerar as filas de Guarapuava, eu já vou me dar por satisfeito durante muitos anos. E sendo cauteloso e conservador com a arrecadação de Guarapuava. Agora, eu gostaria que a população entendesse que o cenário, assim, hoje, por exemplo, se eu pegar a minha arrecadação e fizer um parâmetro da arrecadação e fizer ela igual Cascavel, por exemplo, que é uma cidade que a gente tem próximo aqui, ainda assim eu não vou ter uma Cascavel em Guarapuava. Por quê? Porque Cascavel já arrecada isso há 10 anos. Então é a mesma coisa que eu dei $1 milhão para você hoje e eu dei $1 milhão para mim o ano que vem. Né? Você, se você souber trabalhar com recurso, você já vai ter esse $1 milhão há um ano, você já vai estar numa realidade diferente. Né? Então, assim, por que eu falo que Guarapuava, o atraso de 5 e 6 anos nos prejudica muito? Porque, veja, eu tenho que retornar esse valor há 6 anos atrás, eu já poderia estar há 6 anos atrás com uma arrecadação de 1 bi. E isso faria total diferença nos rumos de Guarapuava. Então, se eu conseguir arrecadar 1 bi agora, a consequência disso vai demorar ainda 2, 3 anos para aparecer.
né? Tudo na administração e tudo, quando você fala em município, quando você identifica um atraso, é complicado para você correr atrás e recuperar tudo isso. Mas a gente vai fazer, a gente já está fazendo o nosso papel, a gente vai correr o máximo possível atrás disso. E nós não vamos sossegar enquanto não entregar a Guarapuava num bom caminho aí da arrecadação. Mesmo porque houve bastante promessas, né? E o Sim, povo cobra. sim. E tem que Agora, cobrar mesmo. tem que cobrar, sim. O que me preocupa, assim, até de um certo modo, é porque a gente recebe muita demanda aqui, muita reclamação, Claro. mas o povo não consegue entender tudo isso Sim, que você acabou de falar. sim. Não tem, não Difícil, tem. todo mundo quer asfalto na porta, todo mundo quer escola para o É. filho, todo mundo quer chegar no posto de saúde e ser bem atendido. Mas as pessoas não entendem que quando se fala assim, a saúde é gratuita. Não tem saúde gratuita, não tem escola gratuita, não tem asfalto gratuito, né? A gente paga por tudo isso. Sim. E, infelizmente, esses recursos só vêm através de impostos. Então, assim, se eu tenho imposto baixo, a qualidade de serviço é muito Com baixa. certeza. Não tem outra fórmula, né? Olha, Curitiba, por exemplo, Curitiba, naquela dependência que eu falei, Curitiba depende do governo federal e estadual 40%. Então, Curitiba anda com as próprias pernas. Sim. Né? Só para uma base de comparação, o IPTU de Curitiba, em média, 0,8. O nosso é 0,2. E nós estamos lutando para chegar no 0,2 ainda. Então, são realidades distintas, eu entendo, realidades diferentes, né? Nós temos uma população Com impactos mais, diferentes. nós temos uma população mais carente, mas nós temos que entender também que Guarapuava tem um alto número de famílias que são dependentes do Bolsa Família. Isso faz com que nós tenhamos um inchaço na saúde pública, na educação, e nós temos que dar suporte a isso. E nós só podemos fazer isso através de impostos. Então, assim, para não onerar o servidor, o contribuinte com aumento de impostos, a gente tem que equacionar com uma fiscalização um pouco mais adequada, correr atrás de quem não paga e tentar buscar suprir essas lacunas legislativas de alguma forma, né, para que a gente tenha um equilíbrio nas contas, senão não tem como fazer. Com certeza. Bom, secretário, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigada por despender um pouco do seu tempo, que a gente sabe que hoje me falaram. Entre na sala do Crote e veja como que ele está perdido no meio de tanta coisa, né? E o senhor assim mesmo veio para cá, né? Então, obrigada mais uma vez. A gente sempre está aberto, né, para trazer informações úteis à população. E obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista.